conduzir nosso estudo humilde, mas um estudo muito sincero da tarde de hoje. Pedimos que nossos anjos guardiães possam estar unidos a Jesus, a Deus, né? Sem o qual nada pode ser feito, que nós possamos estar bem concentrados no nosso tema para absorvermos as lições. Pedimos por todos os nossos companheiros que não podem estar no momento fisicamente aqui presentes, reunidos através da internet, que possam todos eles receber aquilo que mais necessitam, e que nós, que aqui estamos juntos, possamos estar vibrando amor, paz e muita gratidão pela oportunidade desse encontro, né? Que é muito importante para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos dar início ao nosso estudo, que é uma continuação do estudo que a gente começou na penúltima aula, que é sobre lei de liberdade. Vou fazer compartilhamento aqui de tela. Então, vamos dar continuidade e eu vou começar com essa palavra de Paulo, né, na primeira carta aos Coríntios, em que ele fala: tomai cuidado, porém, para que essa vossa liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. É algo que realmente nós temos que prestar atenção, temos que estar atentos, porque a liberdade é uma coisa maravilhosa, mas ela tem consequências, né? Então, é necessário que a gente faça bom uso dessa liberdade que Deus nos ofereceu, para que a nossa vida seja uma vida bem construída, bem elaborada, bem compreendida por nós, para que os nossos passos levem ao caminho da felicidade, da construção, da positividade, da fraternidade, para que possamos agregar aqueles valores, daquelas virtudes que necessitamos ainda empregar na nossa vida e cultivar dentro de nós, para que, através da liberdade, não venhamos a cair, e sim subir, né? Alcançar aqueles degraus redentores que um dia nos levarão à nossa meta, ao objetivo comum da nossa vida. Então, eu vou voltar um pouquinho só para a gente dar, né, para quem não estava presente na outra aula. O que é liberdade? Liberdade é a capacidade de poder agir por si mesmo. Eu estou mexendo aqui, porque a luz está bem nos meus olhos. Com a autodeterminação, independentemente de toda a coerção exterior. Em sentido filosófico, liberdade, a ausência de submissão e de servidão, condição oposta à opressão e à escravidão. Quer dizer, está bem claro aí. Autonomia e espontaneidade na manifestação da vontade ou desejos humanos. Isso a gente pode dizer que é liberdade, que é ter livre arbítrio sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos atos. Herculano Pires nos diz no livro O Espírito e o Tempo que o homem é livre de pensar, querer e agir, mas a sua liberdade é limitada pelas suas próprias condições de ser. O que
será que ele quis dizer com isso? Que nós estamos limitados, a nossa liberdade tem a ver, vocês falaram isso no dia que eu dei o estudo, a nossa liberdade tem a ver com as nossas condições, intelectuais, com as nossas condições morais, com as nossas condições espirituais. Por isso, uns são mais livres do que outros, porque cada um está num nível de entendimento, num nível de consciência diferente do outro. Por isso, uns têm determinadas opiniões voltadas muito mais para a parte material do que para a parte moral e espiritual, por causa do nível de entendimento que aquela criatura tem nessa oportunidade. Então, por isso nós somos tão diferentes, né? Também. Porque cada um de nós está num nível de consciência. Portanto, os interesses, as necessidades, os valores, eles são diferentes. Querem falar alguma coisa? Então, vamos prosseguir. Se vocês quiserem falar, podem falar. Liberdade é relativa. Para progredir, precisamos um dos outros. Aí está a lei de sociedade. A gente também falou um pouquinho disso, né? Então, para progredir, e nós não progredimos se vivermos sozinhos. Então, não adianta, para fugir dos problemas, dos conflitos, dos erros, dos enganos, nós nos afastarmos do mundo e irmos viver isolados, porque não estaremos aí progredindo, porque não estaremos no embate das relações, nessa conexão com o outro, nessa interação com o nosso semelhante, que faz com que seja um espelho para nós, para que a gente possa ver as nossas atitudes, buscando a reformulação e o nosso progresso. Então, ninguém progride, ninguém evolui, e também ninguém pode ser livre, pensa que é livre por estar só e poder fazer o que quer, mas ele não sabe o quanto ele já evoluiu, o quanto ele irá evoluir. Está dando para entender? Porque nós nascemos para viver uns com os outros, não para vivermos sozinhos. Nascemos para trilhar esse caminho, essa senda com os nossos irmãos de caminhada. E através das diferenças nós irmos nos aprimorando. Irmos burilando a nossa própria vida, o nosso próprio espírito, naquilo que trazemos como bagagem. Para vivermos bem em sociedade, precisamos respeitar o direito do outro. Eu estou parando um pouquinho porque eu estou admitindo aqui as pessoas, tá? Qualquer prejuízo que provoquemos ao outro, seremos responsáveis. Nada ficará impune perante a lei de Deus. Então, vejam só como é fácil viver sozinho. Porque viver sozinho, você não precisa respeitar o outro. É só você faz o que quer, na hora que quer, como quer, porque quer, não é? Quando você vive com alguém, seja uma pessoa apenas, até um animal, você tem que respeitar. As coisas mudam de figura. Você deve, né? Muitas vezes a gente não respeita, por isso que há os conflitos, as desarmonias, os desequilíbrios, porque nós burlamos essa lei da liberdade, passamos por cima, avançamos no direito do outro, e aí perdemos a razão. E por isso, né, provocamos desavenças, desequilíbrios e seremos responsáveis por isso. Teremos que nos haver com isso, ou nessa própria encarnação, ou na próxima. Vai depender.
Limites na liberdade orientam como viver em sociedade. E para isso nós temos também as leis humanas, né? Temos as leis morais, as leis de Deus, as leis naturais, que temos que respeitar, porque tudo é lei de Deus, e temos as leis humanas também, que nos impõem o limite, para que possamos, com isso, refrear um pouco a nossa impulsividade, a nossa arrogância, né? A nossa imprudência, a nossa falta de respeito para com o próximo. Limites na liberdade orientam como viver em sociedade. Para não errar, utilizemos os ensinamentos de Jesus, né? O que é a consciência, né? Sentimento, que o dicionário nos diz, de sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior. Sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado, em atos e motivos individuais. Sistema de valores morais que funciona mais ou menos integradamente na aprovação ou desaprovação das condutas, atos e intenções próprias ou de outra. E aí a gente retorna com a questão, né? Aonde que está escrita a lei de Deus? A 621, na consciência, né? Do ponto de vista moral, Kardec nos diz isso na Gênesis, no capítulo 1, no item 56. Do ponto de vista moral, é fora de dúvida que Deus outorgou ao homem um guia, que é a sua consciência. Então, a nossa consciência é um guia para nós. Nós temos que aprender a acessá-la. Porque as leis de Deus estão inscritas na consciência. Mas nós esquecemos, né? Porque ainda estamos praticando atos equivocados. Então, é necessário que buscar isso dentro de nós, acessar essas leis dentro de nós. Assim como no computador nós buscamos nos arquivos, nos locais onde guardamos as imagens, os conteúdos, assim também buscar acessar dentro de nós essa lei divina, para nos nortear, nos orientar. E esse guia, né, que é a consciência, nos diz: não façais aos outros o que não gostarias que eles vos fizessem. Então, se nós esquecêssemos todas as leis, mas nos lembrássemos disso, não façais ao outro aquilo que não gostarias que vos fizesse, nós erraríamos muito menos, muito pouco. Ainda erraríamos, porque nem sempre o que eu gosto para mim é bom para o outro. Mas já dá um sentido muito grande, porque nenhum de nós gosta de sofrer. Nenhum de nós gosta de passar por situações difíceis, complicadas, de desequilíbrio, de desarmonia. Então, jamais provocaríamos a desarmonia do outro. Jamais seríamos arrogantes, impulsivos, intolerantes com o próximo. Então, a consciência é o nosso guia, né? E a consciência, quanto mais desenvolvida, mais discernimento. Porque sem discernimento nós não temos consciência. Porque a consciência é o saber discernir o bom do mal, o bem do mal.
Então, necessitamos acessar essa lei de Deus que está em nós, em nossa consciência, para transbordar tudo isso nessa oportunidade que está sendo nos dada para o nosso melhoramento, para o nosso progresso. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. A consciência lhe traça a rota. A lei divina lhe está gravada no coração. E, ao demais, Deus lhe a lembra constantemente, por intermédio de seus messias e profetas. Foi o que fizeram todos eles. Trouxeram essas leis. Nos mostraram o caminho. Jesus foi o maior de todos eles. De todos os espíritos encarnados que trazem a missão de o esclarecer, moralizar e melhorar, e nesses últimos tempos, pela multidão dos espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte. Isso está na Gênesis, capítulo 3, item 6. Então, nós temos, hoje, além do que tivemos no passado, nas eras mais remotas, nós temos hoje a oportunidade de termos, dentro da doutrina espírita, os benfeitores espirituais, que nos orientam, nos trazem aquele roteiro seguro que está no Evangelho, para que possamos segui-lo, para que através disso encontremos utilizemos a liberdade que Deus nos ofertou para o bem, para nós avançarmos, progredirmos, evoluirmos, nos aperfeiçoarmos, porque todas as leis são aquele conjunto de conhecimento que precisamos compreender, internalizar, para colocar em prática. Porque não adianta sabermos intelectualmente. É necessário que possamos fazer, colocar em ação cada aspecto que a doutrina espírita nos trouxe, baseada, pautada dentro do Evangelho que Jesus nos ofereceu, com a sua palavra, com o seu exemplo, com a sua vida. Então, é preciso que esse entendimento realmente toque o nosso coração. À medida que os espíritos evoluem, a consciência do bem e do mal está mais bem definida neles. De sorte que a liberdade de consciência, regulando as relações interpessoais, reflete um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Então, veja. À medida que a gente cresce, que a gente se aperfeiçoa, né, a consciência do bem e do mal está muito mais definida. Nós mesmos podemos ver por nós que há anos atrás nós agíamos de uma forma. Ao contato com a doutrina espírita, com esses ensinamentos esclarecidos mais ampliados pela luz da doutrina que Jesus nos trouxe, nós conseguimos hoje ter uma outra relação, tanto conosco, quanto com Deus, quanto com nossos semelhantes. Nós já sabemos quando erramos. Às vezes erramos, só percebemos depois que erramos. Mas já percebemos que erramos. Então, isso já é muito importante, porque temos a possibilidade de modificar as nossas ações, de ir até a pessoa para dissolver aquele mal que tenhamos provocado, pedir desculpas, mudar o nosso comportamento, refazer a nossa caminhada. Então, vejam,
o quanto podemos aprender com a doutrina e observemos o quanto estamos deixando ela se perder de nós por não termos aquela vontade firme para fazê-la vigorar nas nossas ações, nos nossos pensamentos, que também podem causar mal. Aqui eu trouxe um quadrinho, né? Liberdade tem a ver com o quê? Tem a ver com pensamento, tem a ver com o poder de escolha, que é o livre-arbítrio, né? Então, pensamento é o ato ou a faculdade de pensar, ato do espírito ou operação da inteligência, né? Pelo pensamento, nós criamos o bem e criamos o mal. Pelo pensamento. Não precisamos colocar em prática. Pelo pensamento. Se eu nutro sentimentos negativos, eu estou criando um ambiente desfavorável, um ambiente sombrio, que tem forma. Nós podemos não ver com os nossos olhos físicos, mas ele existe. E essa forma, pensamento, que nos acompanha, porque é produto do nosso sentir, é produto do nosso pensar, do nosso existir, ele é como uma sombra que nos acompanha. Ele pesa sobre nós e pesa também sobre aqueles que estão ao nosso redor. Porque quando nós nos aproximamos de alguém fisicamente, se tivermos um pouco mais de sensibilidade e estivermos num patamar vibratório um pouco mais alto, nós podemos sentir a diferença para com o outro e sentir muitas vezes aquele bem-estar maravilhoso de estar perto de alguém que nos traz alegria, nos dá energia, mesmo sem falar. A pessoa emana, ela irradia coisas boas. Por quê? Porque os seus pensamentos são pensamentos de bondade, fraternidade, de amorosidade. Não é que ela não erre, ela erra também. Mas ela busca sempre acertar, ela está sempre pensando em fazer algo de bom, de positivo para os seus semelhantes. Ela pode errar porque ela ainda é imperfeita, ainda é imperfeita. Então, muitas vezes ela erra, tem atitudes equivocadas, fala o que não deve falar, mas logo ela se endireita, porque ela já está vibrando mais elevadamente. Eu não estou aqui falando elevadamente como os benfeitores espirituais, né? Os espíritos, a espiritualidade maior, a espiritualidade superior, mas já está um pouco acima da média da população. Então, ela sente a beleza ou sente a dor, o sofrimento daquela criatura ou o mal-estar que aquela criatura provoca. Mas se ela vibrar num patamar acima, ela vai sentir, mas logo ela dissolve aquilo. Porque se ela não vibra naquele nível, ela não vai atrair aquilo para ela. Ela tem o contato com aquilo, mas não permanece naquela vibração. Está dando para entender? Se nós vibramos baixo, mais materialmente falando, porque achamos que a vida é só material e eu só me preocupo com as coisas da matéria, as coisas do espírito vão ficar para depois. Quando eu me aposentar, quando eu estiver mais velhinho, tal. Então, o que acontece? Os meus pensamentos são pensamentos mais negativos, de medo, de conflito, de desarmonia, de desequilíbrio, porque eu penso negativamente. Então, com isso, eu estou provocando uma atmosfera
escura, uma atmosfera pesada que limita a minha liberdade. Se eu penso bem, se eu busco realizar o bem para o próximo, de verdade, todos os dias, incansavelmente, perseverando, eu tenho contato com a atmosfera sombria, sinto aquela atmosfera, mas não me associo a ela. Então, eu tenho mais liberdade do que esse outro. E tenho mais condições de escolher bem as minhas ações, as minhas condutas, as minhas atitudes. E isso vai dando o quê? Vai dando consciência, né? Porque quanto mais elevado eu penso, vibro, mais consciência eu tenho. Mais eu sei o que é o bem, mais eu sei o que é o mal. Mais eu sei até quando, até onde eu devo ir com a minha liberdade, para não afrontar o outro, para permitir o outro que ele tenha o mesmo direito que eu de escolha. Não quer dizer com isso que, vendo um mal acontecer, nós não vamos fazer nada por causa da liberdade do outro. Nós vamos buscar tocar o coração daquela pessoa, sem, no entanto, querer modificar a atitude dele, mas orientando que aquilo não seria positivo para ele, dando a ele razões para pensar, para refletir, para que ele possa, então, depois de refletir, mudar para o posicionamento mais acertado para a sua vida. Vocês estão muito quietinhos? Quer falar, Fátima? Não, querida, obrigada. Estava lendo aqui de mais pertinho. Então, a consciência também é uma coisa única, né? Cada um de nós tem a sua, né? E é indivisível. Faculdade de estabelecer julgamentos morais e de valor, fruto de experiências e crenças individuais. À medida que o espírito evolui, a consciência do bem e do mal está mais desenvolvida, parâmetros morais que cada um estabelece para si, né? E depende do nível evolutivo do espírito. É o que a gente já acabou de falar. O livre-arbítrio, isto é, a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir este ou aquele caminho para seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Então, o livre-arbítrio é um atributo do espírito. Quando nós estávamos lá ainda na evolução, lá no reino, vamos dizer, animal, antes de irmos para o reino hominal, nós não tínhamos o livre-arbítrio. Quando iniciamos as primeiras existências no reino hominal, o nosso livre-arbítrio era quase nulo. E nós fomos vencendo, né? Evoluindo e tomando posse desse atributo que Deus nos deu como indivíduos, né? Porque o animal vamos dizer assim, embora a gente esteja vendo já um avanço no animal, e há uma grande diferença entre o animal e o homem. É um pulo, né? Porque o animal vamos dizer assim, é o que muitos dizem consciência de grupo. E o humano, que é o indivíduo, a consciência é dele.
através daquilo que ele vai conquistando, evoluindo, usufruindo. E ele vai tendo mais liberdade de ação. Naqueles animais que a gente vê que são adestrados, que tem o convívio com o homem, que o trata com carinho, com amor, a gente pode ver a evolução na mesma raça, a evolução de uns maior do que outros, porque uns são educados e outros não são educados. Nós já percebemos isso. Os estudos mostram isso. Mas eles ainda não têm o livre arbítrio, né? Então, nós, como no reino hominal, temos esse atributo e devemos fazer bom uso dele, porque não estamos hoje, não podemos dizer hoje que somos espíritos recém-criados. Assim, recém-criados, assim, nós já tivemos milhares e milhares e milhares de existências. Então, é uma provocação, né, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa buscar o nosso crescimento, porque precisamos vencer. Estamos numa época de transição, enfrentando dificuldades graves, todos nós, de toda a ordem, de toda a natureza, e é através dessas dificuldades, dessa problemática que estamos vivendo, que vamos mostrar que estamos sendo testados para ver se podemos e temos ou teremos condições de, quando desencarnarmos, retornarmos para esse mundo. Porque ele está em evolução e nós precisamos acompanhá-lo para merecer esse mundo de regeneração. A liberdade e o livre-arbítrio têm uma correlação fundamental na criatura humana e aumentam de acordo com a elevação e o conhecimento. Você vê que está sempre batendo na mesma tecla. Se, por um lado, temos a liberdade de pensar, falar e agir, por outro lado, o livre-arbítrio nos confere a responsabilidade dos próprios atos por terem sido eles praticados livremente e por nossa própria vontade. Então, não nos esqueçamos disso. Em Nosso Lar, no livro Nosso Lar, né, a gente encontra uma frase da mãe de André Luiz que diz assim para ele: relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. O que vocês acham disso? Vocês acham que nós estamos próximos disso ou não? Hein, gente? Ela fala que, em relação à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Valéria, a Fátima, posso falar? Pode. Estava pensando aqui, não sei, assim, a alma tem que, para pedir uma liberdade irrestrita, né? A alma tem que estar num grau assim, que eu estou pensando que pede liberdade para fazer o bem, né? Irrestrita para ter que ter um adiantamento moral já bem grande, né? E quando isso acontecer, ela já vai compreender que tem que praticar, que o dever dela é praticar o bem, não é? Não vejo assim, um espírito de uma envergadura grande pedindo essa liberdade restrita, até porque ele já vai se sentindo na possibilidade dessa liberdade para fazer o bem, né? Sim. Para praticar as obras de Deus. Tem uma certa... Acontece naturalmente. Mas eu achei interessante para a gente compreender que a gente tem que compreender o que é o dever. Né? A gente tem que compreender o que é o dever. Tá? Pode falar. Aquela frase, né?
Tudo posso, mas nem tudo devo. É mais ou menos isso, né? O sentido do dever. A Exatamente. liberdade traz grandes responsabilidades juntas, né? Então, tem que estar conjugada com a responsabilidade, né? Com certeza, com certeza. E é isso que a gente tem que chamar atenção para nós mesmos, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu quero ter liberdade, né? Bate a porta, sai, faz o que quer, volta, 2 dias, 3 dias depois, não tem gente que faz isso. Não é só igual que faz, não. Tem coroa que faz também, né? Sem responsabilidade nenhuma. Liberdade, ninguém é meu dono aqui, não, tal. Não se preocupa se a pessoa vai ficar bem, se a pessoa vai ficar mal, enfim, uma série de situações. A gente está vendo hoje. Nós estamos passando uma pandemia, né? Nós estamos passando por uma pandemia. A ciência está bem esclarecida. E não tem gente que vai para a rua para beber, para fazer coisas que poderia fazer em casa. E leva a doença para casa sem responsabilidade. Não é aquele que precisa sair para trabalhar, precisa sair por alguma razão de necessidade diferente, né? Que vai para um lugar, aglomera, fica na aglomeração, aí traz a doença para casa, né? Aí acaba o quê? Atingindo um, atingindo o outro, e até às vezes ceifando vidas. Então, é isso que nós estamos vendo hoje. As criaturas, elas não compreendem que elas têm deveres de uns para com os outros. Nós temos deveres com todas as pessoas. Mas não me interessa se não é da minha família. Né? Tem gente que fala assim, não é minha família. Nós temos deveres, nós todos somos uma família. Nós todos somos uma família universal. Então, nós temos deveres de uns para com os outros. Então, até a gente chegar a esse entendimento e a essa prática, demora, né? Ainda mais para quem não quer e não está interessado em aprender, em desenvolver-se para isso. E não quer saber do dever, né? O Valéria, dever... Pode falar. Valéria, pode falar. Às vezes a gente quer até explicar isso para as pessoas e as pessoas não entendem, né? Eu recebi, por exemplo, um convite, porque agora é assim, né? Está sendo aberta, está esperado. Eu recebi um convite, não, olha, aniversário em tal lugar, não, ambiente, pouquíssimas pessoas, ambiente higienizado, assim, né? Todo aquele protocolo cumprido e tal. E agora eu posso estar com muita vontade, muita saudade dos meus amigos, eu posso estar com muita vontade, né, de me reunir a pessoas, mas eu acho uma irresponsabilidade ainda, nesse momento, mesmo com o ambiente para todos os protocolos, é um ambiente sabe, não há necessidade, não, a gente tem que ter essa responsabilidade, não há necessidade de se aglomerar, nem aglomerar, mas de se juntar numa reunião, sabe, que não há não há uma real necessidade, né, se juntar para ir uma festinha, para ir a qualquer coisa desse nível. Nesse momento, eu acho que a gente ainda tem muito, é o que você está falando, eu tenho que ter responsabilidade com os outros, inclusive. Vou para um lugar desse, eu não sei como é que está a minha situação e a dos outros. Eu volto, né? Eu posso estar dando problema para casa e posso estar levando problema para as pessoas que estão lá. Né? Eu acho que infelizmente, a gente está vivendo esse caos, né? A gente está vivendo um caos, porque as pessoas, elas perderam a noção completa. As pessoas, a gente, às vezes, até se inclui, né?
Não vamos também nos retirar disso. Porque muitas vezes nós fazemos coisas que não deveríamos mais fazer. Porque já temos Com certeza. tempo, né, para não fazer. Então, a gente... porque é o impulso, né? É um atavismo que nós trazemos. Essas pessoas que, como foi citado, que vão para a rua para se aglomerar, né? Elas não vão por uma necessidade, por uma obrigação, por um dever. Elas vão para brincar, para beber, para bater papo, para, né, fazer o que se faz quando se tem uma vida normal sem uma pandemia, vamos dizer assim, né? Ela não está preocupada, ela está utilizando, ela está ultrapassando todos os limites da liberdade dela. Então, haverá a responsabilização. Pode não ser agora, né? Mas haverá. Porque tudo que nós fazemos que ultrapassa esses limites fica gravado na nossa consciência. E é essa consciência que nos cobra quando nós retornamos numa outra vida, ou nesta mesma, em outras oportunidades, vão acontecer as consequências. Seremos responsabilizados, não por Deus, nem por ninguém, mas sim pela nossa própria consciência, que vai nos alertar e que vai nos fazer, por certo, sofrer. Porque quando nós nos desviamos do caminho, muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós só retornamos ao caminho certo pela nossa companheira dor, infelizmente. Porque já deveríamos ser mais inteligentes, né? Para usar melhor aquilo que Deus nos ofertou, os atributos, né, que Ele nos deu. Apesar de possuirmos o livre-arbítrio, há uma fatalidade à qual não podemos escapar. É a irreversível evolução espiritual, a que todos os espíritos estão sujeitos, pela qual cumprem-se os desígnios de Deus, né? Então, de fatal é isso. Nós realmente não... É uma fatalidade. Nós vamos progredir, nós vamos evoluir. Querendo ou não, vamos. Ou vamos pelo bem, ou vamos pela dor, que nos faz evoluir. Porque quando nós nos paralisamos, nós paramos, né? Nós estamos cansados, estamos esgotados, já não aguento mais isso, não sei o quê, não sei o que lá, isso e aquilo. Vem alguma coisa que nos faz caminhar, né? Que nos dá um empurrão, vamos dizer assim, né? Às vezes até um tombo grande, para que a gente possa ter aquela sacudidela e despertar para a vida. Alguém quer falar alguma coisa? Podem falar. Bom, depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Essa é a questão 117 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Depende deles? E os espíritos dizem: certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus, né? Então, nós alcançamos mais ou menos rápido, né, conforme o desejo que nós temos de alcançá-lo. Se nós nos submetemos à vontade de Deus, nós avançamos mais rapidamente, porque não nos rebelamos contra Deus, contra as coisas que acontecem conosco. Nós temos um impacto e paramos para analisar aquilo, né? E ver como que vamos fazer para poder digerir aquela situação, aquele problema, aquela circunstância grave que aconteceu conosco.
uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma criança recalcitrante? Não é isso que acontece conosco? Desculpa. Quando a criança é revoltada, rebelde, ela custa para aprender as coisas, porque ela não quer aprender. Ela não admite que alguém dê ordens a ela, diga a ela o que ela deve fazer, que ela não pode fazer certas coisas. Assim também não somos nós, muitas vezes, como crianças, mimadas. Mimadas por nós mesmos, né? Por nosso ego, né? Não por Deus. Valéria, Fátima, estava pensando aqui na questão do nosso orgulho, né? Porque a gente, às vezes, por uma questão de orgulho, a gente não quer se submeter ao aprendizado, né? A paciência de aprender, né? De ouvir outras pessoas nos instruírem, né? Assim, não é professor só, não, é a vida mesmo, os mais velhos, né? A gente, às vezes, não, nosso orgulho impede muita coisa, né? Mas se a gente tem vontade, como a gente estudou aquele livro Pensamento e Vida, foi muito importante, né? Falando da vontade. Quando a gente quer, se determina, eu vou mudar para melhor, ou até se a pessoa se determinar assim que vai fazer uma coisa errada, sabidamente errada, né? Se ela está empedernida, a gente vê pelos relatos dos livros, né? Os espíritos no mal, né? Como ele se tem dificuldade para mudar a vontade dele para o bem, né? Então, o nosso orgulho é uma coisa que a gente tem que estar sempre vigilante, né? Para prestar atenção nisso, né? Obrigada. Porque, como você falou, né, a vida é uma grande professora. A vida nos ensina. Nós nunca sabemos o que vai acontecer na nossa vida. A gente tem liberdade para fazer o que a gente quer, o que a gente quiser. Mas existem coisas que acontecem na nossa vida que colocam a gente de frente com perigo, vamos dizer assim, né? São situações inesperadas. E aí eu não estou me referindo apenas a situações de violência, não, de crime. Eu estou me referindo a circunstâncias violentas, mas violentas sem ser no sentido de agressão física, mas agressão moral. E você nunca sabe o que você vai encontrar, o que você vai ter que passar. Então, quando a gente busca se educar, busca compreender todos esses ensinamentos que a doutrina nos traz, isso nos dá um fortalecimento muito grande diante das provas que nós temos que passar. Nos alicerça, nos fundamenta e nos dá um chão seguro, porque muitas vezes situações, circunstâncias nos acontecem que parece que o chão se abre e a gente vai afundar, porque nunca se imaginou tal coisa. Mas, no entanto, quando você tem essa fé raciocinada, quando você busca colocar na tua vida esses conceitos, esses valores, nos momentos difíceis e penosos da nossa caminhada, eles fazem total diferença. Fazem mesmo. E a gente se vê tal qual as histórias contadas nos livros de André Luiz, de enredos, de circunstâncias, que você, por mais entendimento até espiritual que você tenha, você não consegue compor completamente, porque nós estamos na matéria e não temos total visão do que possa ter ocorrido. Temos alguma visão, às vezes, temos alguma intuição, mas precisamos ter essa fundamentação para poder viver, passar por isso e sair bem. Então, cada ensinamento, cada circunstância difícil que a gente vive, tem sempre um propósito.
que é nos elevar. Nós estaremos resgatando algo do passado, mas, se bem compreendida, será uma alavanca para o nosso progresso. Então, aí vai a educação dos nossos sentimentos, a educação do nosso pensamento, da nossa vontade, e depositar nas mãos de Deus tudo aquilo que não podemos fazer. Porque há muita coisa que não podemos fazer, que não está na nossa alçada. Então, nós temos limites de ação. Nós podemos ir até um determinado ponto, mas daquele ponto em diante está com a outra pessoa. Então, temos que aprender a ser pacientes, a ser tolerantes, a ser compreensivos, a ultrapassar as dificuldades, a sublimar uma série de situações e circunstâncias, saber esperar, saber sofrer. E cada vez que essas coisas acontecem na nossa vida, embora seja muito doído e muitas vezes até traumático, a gente vai vivendo e vai aprendendo e vai deixando coisas maiores penetrarem em nós. Como a questão dos ensinamentos. Aí que nós vemos como valeu a pena a gente ter investido em nós, no sentido de aprender, no sentido de buscar sentir o que Jesus nos trouxe, que está na doutrina espírita. Porque é só isso que nos dará calma e sossego nos momentos difíceis. Não há outra coisa, nem calmante. Porque quando passa o efeito do calmante, o conflito volta. E se você não tiver aquela substância interior que te fortalece, que te alicerça, você não será capaz de prosseguir. Então, nós temos que trabalhar para ser fortes, para vivenciar a vida da melhor forma possível. E tudo isso nos ajuda demais, né? E a questão da vontade é uma questão primordial para determinar que a gente pode triunfar, pode vencer. Se o outro não quiser vencer, é um direito dele, problema dele. Mas o meu dever é vencer, não a ele, mas vencer a mim, as dificuldades impostas a mim. Então, a liberdade do ser se exerce, portanto, dentro de um círculo limitado. De um lado, pelas exigências da lei natural, as leis físicas e morais, que não pode sofrer alteração alguma, e mesmo nenhum desarranjo na ordem do mundo. De outro, por seu próprio passado, cujas consequências lhe refluem através dos tempos até a completa reparação. Isso é Leon Denis, no livro Depois da Vida, Depois da Morte. Então, veja, a liberdade ela se exerce dentro de um círculo limitado. De um lado, as exigências da lei natural, da lei de Deus, que não pode sofrer alteração. Sempre que a gente altera, sempre que a gente se afasta, sempre que a gente se desvia, a gente cria um desarranjo para nós, não para a lei, porque a lei não se modifica, ela é eterna. De outro, por seu próprio passado, cujas consequências lhe refluem através dos tempos, até a completa reparação. Então, essas dificuldades, esses problemas, essas circunstâncias que desequilibram a gente, são o passado que está vindo hoje,
se apresentar para nós, para que a gente possa dar solução àquilo que no passado a gente não soube dar, que a gente deixou, largou, se equivocou. Mas Valéria, sim. Desculpa. Não, pode falar. E esse trecho que você acabou de ler não se pode ter também como são as nossas provas, porque se a gente adquiriu o conhecimento no passado, ou mesmo na vida atual, e se a gente consolidou esse conhecimento e realmente introjectou, a gente vai ter que ter a prova. Isso. Né? Deus nos manda as situações em que são as nossas provas. Isso. Né? Você consolidou ou não consolidou aquilo? Se você não consolidou, você vai cair novamente. Vai ficar para uma próxima e assim vai indo. É meio... isso. Assim, o raciocínio é esse, né? Porque essas questões do passado, elas limitam a nossa liberdade. Porque a gente quer agir, a gente quer fazer o que... eu não quero isso, eu não quero encarar isso. Porque a gente quer fugir. Né? Quando acontece uma situação dessa na nossa vida, a gente não quer encarar. A gente quer fugir daquilo. Afasta de mim esse cálice. É bem assim, né? Então, isso faz com que a gente prove, consolide, como você falou, aquilo que no passado nós não soubemos realizar, nos equivocamos, ultrapassando os limites da nossa liberdade. Então, hoje, aquilo retorna para nós, para provar para nós se nós somos realmente capazes de passar por aquilo e compreendendo, solucionando ou dando a melhor solução, porque normalmente a solução não é dada apenas por uma pessoa, né? Mas por aquele conjunto de pessoas que estão ali dentro do problema ou que vieram também para auxiliar no problema daquele ser, mas que também serve para provar e para alicerçar mais ainda a vitória dos valores que você internalizou, soube construir dentro de você, ou o descaso que você ainda tem. E então, não compreendendo, não solucionando da melhor forma, aquilo virá novamente, só que virá de uma forma mais complicada, pior. Então, por isso, quando alguma coisa for colocada à nossa frente, não vamos fugir, vamos tentar dar a melhor solução. A solução possível, mas tem que ser a melhor, a mais pensada, a mais sentida, aquela que está coerente com aquilo que nós estamos aprendendo. E então, mesmo que o outro lado não fique satisfeito, não será problema nosso, porque nós estaremos fazendo a parte que nos cabe verdadeiramente. E aí avançamos, enquanto o outro, se não compreender, se não se ajustar, se não entender, terá de retornar para, numa outra reencarnação, ou na mesma, mais adiante, com mais idade, passar por situações semelhantes, para que possa provar se aprendeu. Em caso algum, o exercício da liberdade humana pode obstar à execução dos planos divinos. Vejam bem, em caso algum, o exercício da liberdade humana pode criar algum obstáculo à execução dos planos divinos.
Do contrário, a ordem das coisas seria a cada instante perturbada. Então, às vezes, a gente fala assim, mas, meu Deus, como é que aconteceu isso? Né? Na minha vida, como? Porque era a execução do plano divino para o nosso progresso. Porque nós não temos controle sobre as coisas. Nós temos controle sobre nós. O que nós fazemos, o que nós produzimos, o que nós construímos, o que nós sentimos, o que nós pensamos. Mas sobre as circunstâncias ao nosso redor, sobre os outros, aqueles que caminham conosco, nós não temos controle. Só Deus tem. Então, começa aí pelo exercício do desapego, né? Porque tem gente que acha que tem o controle de tudo. Eu controlo tudo. Quando a gente acha que controla tudo, a gente perde muito e se decepciona, porque a gente acha que vai dar conta de tudo. E não é assim, porque não é a nossa vontade que vai vencer. Nós temos até vontade de ajudar o outro, mas se o outro não quiser? Se o outro não quiser, nós não podemos obrigar, não é? Porque depende da consciência do outro e da liberdade que o outro tem de aceitar, acatar ou não. Então, é uma coisa bem complicada, mas que nós temos todas as condições de compreender. Tenham certeza que tem. A questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Questão 872. Então, ninguém é fatalmente levado ao mal. Ah, foi ser criminoso porque ele morava lá na comunidade, tal e tal. Não. Não. Vai existir no ambiente uma forte atratividade, mas ele não será fatalmente levado ao mal. Quantas pessoas, quais são o maior número de, vamos dizer assim, de pessoas que não estão bem com a lei? Podemos dizer criminosos. São os mais ricos. Os que estão no poder. Que com uma canetada desviam, matam, tiram a escola, a saúde, a educação e tudo mais, saneamento básico, enfim, as coisas básicas que uma pessoa precisa para viver, com uma canetada, ele tira, desvia o dinheiro para o próprio bolso, para os seus camaradas. Então, não tem esse parâmetro. Os atos que pratica não foram determinados, nada é determinado para a nossa vida. Você vai sofrer, você vai fazer isso, você vai cometer um crime, você vai prejudicar alguém, você vai... Não. Você vai fazer o bem para fulano. Nós temos a liberdade, nós temos a orientação, recebemos inspiração, recebemos orientação através da espiritualidade, através dos amigos, através da família, porque Deus age através dos homens. Quantas vezes nós estamos com um problema grave e alguém liga porque recebeu uma intuição, liga para a Valéria, ela não está bem. Aí a gente vai, a gente liga. E realmente a pessoa não está bem.
Então, Deus age através dos homens para ajudar aos homens. Mas não é uma determinação. Eu posso ouvir e não ceder a essa inspiração. Não vou ligar não. Deve estar ocupada agora aqui, não vou ligar não. Né? E deixar passar aquela oportunidade de ajudar. Mas Deus nos inspirou através dos benfeitores, mas não determinou. Você tem que fazer isso. Ele deixa a nossa liberdade de agir. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Não existe isso. Não existe isso. Ninguém nasceu para cometer nenhum crime. Ele talvez tenha uma tendência, por tudo que ele desenvolveu no passado, a poder ter atitudes de violência ou de um criminoso. Mas se ele quiser, ele não terá, porque ele terá oportunidade para modificar. Então, aí é que vai tocar dentro do homem, do ser, do indivíduo, aquilo que fala mais alto a ele. O que mais ele alimenta? É a história dos dois lobos, né? Ou dos dois cachorros, ou dos dois lobos. O que é que eu alimento mais? É o lado material, o lado imediatista, ou é o lado espiritual, o lado moral? Então, é isso que vai pesar na hora de nós decidirmos, de nós escolhermos, de nós tomarmos as nossas decisões. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Há liberdade de agir desde que haja liberdade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando os pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Se nós pegarmos a criança quando nasce, né, o bebezinho, ele não sabe, né, é um instinto que ele tem de se aproximar do seio da mãe para se alimentar, não é? E aos poucos, como ele vai crescendo, se desenvolvendo, e ele já começa a demonstrar pelo que ele escolhe, pelo que ele não quer, né? Pelo que ele quer. Ele vai demonstrando. Essa liberdade vai vindo. Esse livre-arbítrio vai tendo ação conforme ele vai crescendo, amadurecendo. E a gente vai conhecendo a criança. Que espírito é esse que está vindo, né? Quais são as atitudes, quais são as tendências, qual é o jeito dele. A gente vai observando para poder educar, para poder plasmar para aquela criança, para aquele espírito que está renascendo, o bem, a paz, a harmonia, o equilíbrio, tudo de bom que a gente puder conferir a ele. Mas já é possível a gente começar a ver no desenvolvimento dele, ele tendo o que ele gosta e o que ele não gosta. Mesmo que ele não fale ainda, ele já demonstra, né? Ele já demonstra aquilo que é bom para ele e aquilo que ele acha que não é bom. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar, né? Isso é que são as predisposições. É toda aquela bagagem que eu tenho das outras encarnações. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Então, conforme ele for mais adiantado ou menos adiantado, ele vai ter uma tendência a realizar mais
coisas favoráveis a ele, benéficas a ele e ao outro, ao seu semelhante, ou não. E, através dessas tendências, é o que ele pensa e do que ele se alimenta, né? Se alimenta aí, eu estou falando no sentido espiritual, moral, que vão trazer essas afinidades para junto dele, que vão atrair esses seres com os quais ele se afina. E esses seres poderão fazer com que ele se eleve, progrida, busque sempre aquele roteiro iluminado que favorece a fraternidade, a solidariedade, o bem comum, ou aquele que vai para o campo do egoísmo, do orgulho, da posse. Então, tudo vai depender, né? Se será obstáculo ou não, porque ele traz essas predisposições. E aí, deixa eu beber uma água aqui que eu tô... Ele traz as predisposições, por isso que é tão importante a evangelização da criança, para mudar as predisposições negativas. Por isso que é tão importante a educação dos pais, o auxílio da família, para modificar, porque a criança, ela começa a... Quando nós voltamos, né, nós nascemos pequenininhos, todos nós, né? Tem uns que crescem muito, outros crescem pouco, assim que nem eu, que sou baixinha. Mas a gente cresce de alguma forma. Mas a gente nasceu humildinho ali, né? Então, antes de começar, aquela coisinha de criança, chorando, sorrindo, né? Dando afeto. Ou a gente começa a perceber, a criança vai crescendo, é mais bruta, ou é mais dócil, né? Tem mais iniciativa, tem menos iniciativa. E a gente vai observando e vai trabalhando para poder ajudar aquele espírito. Então, vai trabalhando com o que a matéria nos dá de oportunidade, pedagogicamente falando, né? Psicologicamente falando, e vamos trabalhando também espiritualmente, trabalhando o espírito, evangelizando, trazendo, conversando sobre Jesus, sobre as histórias que Jesus contou, sempre com fundo moral, trazendo aquele ensinamento apropriado para a criança, de acordo com a idade dela, com o que ela passa, com a vida que ela tem, o entorno dela, naquele núcleo social que ela vive. Então, tudo isso vai ajudar a modificar essa predisposição negativa que nós trazemos, diluindo essa predisposição, porque a reencarnação, a encarnação, a espiritualidade nos diz nos livros de André Luiz, que se confirma, né? Ela se completa aos 7 anos. Então, até esse tempo, até esse período, e também sempre, porque nós estamos aprendendo, já passamos dos 7 anos, né? Ainda estamos aprendendo e queremos aprender até o último instante de existência aqui na Terra, né? Porque vamos levar, é isso que nós vamos levar conosco. Então, há sempre tempo de moldar, vamos dizer assim, beneficamente aquele espírito, modificando essas tendências negativas e colocando no lugar delas tendências positivas, de amorosidade, de fraternidade, quando a gente nota que a criança é mais egoísta, não gosta de emprestar os brinquedinhos, né? Tem sempre, ela dá as dicas para a gente, se a gente estiver antenado, ela dá a dica. E então, o professor mesmo na escola, ele tem isso, ele vê, ele observa isso. Ele não tem obrigação de educar a criança assim. Ele vai educar numa outra área, mas ele observa e ele chama a atenção no sentido de ajudá-lo, né, pedagogicamente, para que ele possa avançar. Então, fazendo isso, a gente diminui esses obstáculos às predisposições para o exercício do livre-arbítrio. Entendeu?
Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder, né? Então, se nós tivermos essa vontade de resistir, nós vamos vencer. Mas para termos essa vontade para resistir, é preciso conhecer. É preciso que alguém nos alimente com coisas boas. Alimente o nosso espírito. Dê ânimo, dê esperança. Diga que ele é capaz, né? Que ele tem possibilidade, que ele é um potencial, que Deus confia nele, para que ele possa se vencer. Porque é isso que a gente veio fazer aqui. A gente veio para se vencer. Não vencer ao outro, mas vencer a si mesmo. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? É a pergunta. E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que, nos mundos onde os corpos são menos materiais que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Quer dizer, o corpo, ele não dá a faculdade do espírito. Além disso, cumpre se distingam as faculdades morais das intelectuais. A matéria, ela dá um abafamento no espírito. Ela dá um abafamento no espírito. Nem tudo você consegue captar, nem tudo você consegue lembrar, nem tudo você consegue realizar por conta da matéria. Mas se nós nos fortalecermos, estudando e praticando o bem, isso vai envolvendo a matéria, vai sendo maior na matéria. E a parte tendenciosa negativa vai sendo dissolvida, porque no lugar dela a gente vai colocar coisas boas, elementos bons, educação, espiritualidade, prática, ação. E então a matéria vai se modificando. Não a matéria vai se modificar, as suas propriedades, mas o espírito vai tomando conta da matéria. Não é assim que nós vemos nos grandes mestres que passaram pela Terra? Eles não se curvaram à matéria. Eles venceram a matéria, fizeram dela um instrumento para a sua evolução. Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, né? Gandhi e tantos outros que passaram. Não foi isso que fizeram? Não estamos nem falando de Jesus, né? Eles souberam tomar conta da matéria e fazer vigorar aqui o que está na mente, a consciência, que é o espírito que vibra, que está aqui, para fazer aquilo que ele deseja. Então, é isso que nós temos que fortalecer em nós, para que a influência material, ela seja menor na nossa vida. Quanto mais espiritualidade nós tivermos em nós, menos materializados seremos. Isso vai... Valéria? Pode falar. Posso falar? Estava pensando aqui também no aspecto assim, quando a gente nasce com uma doença que impede
uma doença grave, né, que impede a manifestação, né, do espírito. Uma criança com síndrome de Down, uma criança com paralisia cerebral, também é um obstáculo nesse sentido, né? Sim, sim. Mas tem uma causa para isso acontecer. Sim, sim. Claro, né? Tem uma causa, né? E também, assim, você já ouviu falar, não sei se vocês já ouviram falar, acho que nessa época de Kardec tinha uma teoria científica que examinava os traços físicos da pessoa e queria identificar criminosos com determinados traços físicos. Uma teoria científica, claro que foi posteriormente deixada de lado, né? Mas tinha isso, quer dizer, querendo dizer que o corpo, né, nossos traços, nosso corpo físico daria causa a uma falha moral. Interessante isso. E quanto mais a gente estuda, a gente vai mais aprendendo que realmente é o espírito que manda, né? Mesmo quando tem assim esse impedimento por causa de uma doença, tem um preparo, né, Valéria? Não é isso? Porque o espírito que falha em algum momento do seu passado, ele tem que voltar para quitar aquele débito, né? Então, muitas vezes, ele vem com a inteligência embotada, né? Vem com algum tipo de problema que ele pode até buscar ultrapassar, e a ciência cada vez mais avançada está mostrando, né, que é possível. Antigamente, você citou a síndrome de Down, né? As crianças eram afastadas do convívio, né? Elas viviam a parte, tal, é doente. Você sabe que não é uma doença, né? É uma questão congênita e tal. Enfim, e que eles têm capacidade. Você vê hoje a quantidade de melhorou muito, né? Esse entendimento, né? Com essa problemática, vamos dizer assim, né? Porque todos nós temos alguma problemática, pode não ser aparente, mas todos temos, né? E acredito, tenho certeza que as internas que ninguém vê são as piores, né? São as mais difíceis, porque ninguém vê, você pode esconder, né? Então, eles são pessoas normais, eles trabalham, eles estudam, não é? Há casos e casos, há casos em que o processo, o obstáculo é maior, tudo de acordo com a necessidade de cada um. Mas já melhorou muito a forma como as pessoas encaram isso, né? Era uma tragédia familiar, não é? E assim como outras enfermidades também, né? Outras enfermidades, O avanço da ciência ajudou muito, e com isso também você passou a olhar para eles com um outro olhar, para as pessoas que trazem algum problema físico, né? Que é físico, que é do corpo, que é da matéria. Com mais respeito, com mais amor, né? Até na escola, o fato da escola pública receber essas crianças, nossa, isso foi um avanço. Criança com paralisia cerebral em cadeira de roda, é uma dificuldade enorme. Mas é lindo você ver, as próprias crianças ajudando o coleguinha ali, sabe? É muito bonito, melhorou muito desse aspecto, né? É maravilhoso. Muito lindo. Que é o, vamos dizer assim, entre aspas, o diferente, ele é integrado à sociedade, porque ele tem de viver na sociedade, e a sociedade tem que aprender com ele também. Porque a gente pensa que, às vezes, a gente não tem a aprender com essas pessoas que têm algum tipo de problema aparente. Eu repito, todos nós temos problemas, nem sempre aparentes, mas todos temos. Então, nos fazemos, entre aspas, né, de normais. O que é normal, né? Todos nós somos iguais, né? Hoje nós nascemos assim, dessa forma, temos uma aparente perfeição física, mas quanta deformação nós temos moralmente? Então, é uma coisa que não podemos mesmo julgar de forma alguma, né? Porque nós não sabemos também o que nós fizemos no nosso passado, que pode provocar no futuro próximo algo que venha a trazer algum desconforto para nós. Mas, voltando à nossa questão, a gente pode dizer, conforme também está na Gênesis,
a carne não é fraca, né? É o espírito que é. A maioria das pessoas diz a carne é fraca. Não. Nós é que damos valor à matéria. A matéria nos serve como instrumento para nós transitarmos nesse mundo físico, onde somos testados, onde recebemos as provas necessárias para a nossa evolução, para o nosso crescimento moral e espiritual, intelectual também, nas relações com os nossos semelhantes. Então, nós devemos trabalhar incansavelmente para sermos melhores a cada dia e para entendermos melhor as diferenças, as diversidades de sentimento, de pensamento, de vivências e de jeito em que a pessoa nasce. Tem gente que nasce sem braço, tem gente que nasce sem enxergar, tem gente que nasce sem falar, tem gente que nasce sem andar. Será que isso tudo é um aprendizado só para esses que vêm com essa dificuldade? Ou também não será para nós? Não é? Valéria. Sim. Será também, acredito eu, quer dizer, pelo que eu tenho lido, é também uma prova para os pais, né? Pode algumas vezes. Ou não, pode ser. Ou não. Não, pode são casos e casos, né? Cada caso é um caso. Pode ser que venha para aqueles pais que contribuíram para a derrocada daquela pessoa, e aí eles retornam como pais para ajudar aquela pessoa naquela necessidade, naquela situação que ela se encontra. Pode ser que sejam espíritos evoluídos, que por amor àquelas criaturas, venham, se ofereçam para vir como pais, para ajudá-los, porque têm condições e querem ver a evolução deles, os amam, não é? Então, sim, o Espiritismo nos ensina que a gente não pode generalizar nada, né? Cada caso é um caso, em qualquer situação. Na grande maioria, nós podemos dizer que existe um comprometimento, na grande maioria, mas não em todos os casos, entendeu? Mas na grande maioria, sim, porque nós retornamos justamente para ajudarmos aqueles a quem possivelmente possamos ter transviado no caminho em algum momento. Não só para isso, também para ajudar, né? Mas existe sempre alguém que a gente tem que ajudar mais, porque necessita mais de nós. Então, nós somos assim, como coringas, né? Uns dos outros. Umas pessoas nos ajudam, nos auxiliam, nos colocam para frente, para cima, nos animam, nos fortalecem diante das dores. E outras vezes somos nós que temos que estar ali amparando, né? Passando por situações difíceis, por amor àqueles que hoje vieram como nossos filhos, né? Nossos irmãos de caminhada, para tanto aprender quanto ajudá-los. Então, vamos seguir aqui. Tendo um homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto e quem lhe dá, não os seus órgãos que lhe dão. Aqui ele quer dizer o seguinte, como a gente já falou, vou passar porque a gente já está em cima da hora. Tudo que nós trazemos é bagagem nossa, é história não contada, mas praticada nossa. Então, a gente vem com tendências, com predisposições de acordo com aquilo que nós vivemos nas vidas anteriores, nas existências anteriores. E estamos hoje aqui para aprender algumas coisas, não tudo, algumas coisas. Então, essas tendências, elas são sempre do espírito e não da matéria, não é o órgão
que é problemático, é o espírito que é problemático, que ainda não aprendeu a se adequar às leis divinas, não aceita, se rebela, então sofre, né? Aqui fala nessa questão que você tocou, Fátima, a aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio, já não é senhor de seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turbada por uma causa qualquer, e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido, noutra existência, fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso das suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo e o mal rico no de um mendigo? Sim, né? É o que ele está dizendo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento de que tem perfeita consciência. Está aí que a ação da matéria. Ele, quando vem com a inteligência bloqueada, né? A sua consciência, ele não consegue se expressar, mas ele sabe. O espírito dele sabe. Deu para entender? Por isso que a gente deve sempre incentivar as pessoas que têm determinado. Todas as pessoas nós devemos incentivar, independentemente de qualquer coisa. Mas algumas a gente deve incentivar sempre. Dizer que ela é capaz, que ela é amada, que a gente ama, que a gente gosta deles, que a gente confia, que é muito bom estar com eles, que é muito bom que ele seja nosso filho, nosso irmão, nosso primo, nosso sobrinho, enfim, seja lá quem for, né? Dizer palavras positivas, de fé, porque o espírito está ouvindo. Embora ele aparentemente possa não compreender e não conseguir transmitir visualmente para você, através de sorriso ou de espanto, o espírito dele sentirá, saberá, entenderá. Assim como muitos irmãos que se encontram numa UTI, entubados, né? Que nós vamos visitar, fazemos aquela oração em voz alta, falamos a eles, inspiramos, ó, segura as pontas, fica firme, você está vencendo, você vai vencer. Se nós observarmos, a gente vai ver que as marcações ali dos aparelhos vai mudar, vai aumentar, aumenta a pressão, aumenta os batimentos cardíacos quando o espírito está ali, né? Porque às vezes ele não está ali, está, vamos dizer assim, num outro lugar, né? Ele se desliga um pouco daquele corpo enfermo. Mas quando ele está ali presente, é sempre bom a gente falar coisas boas e positivas, porque sempre nós incentivamos os nossos irmãos. A posição social não constitui, às vezes, para o homem um obstáculo à inteira liberdade de seus atos? É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Então, a liberdade é nossa. Nós temos o livre-arbítrio, né? Ele nos deixa e nos dá a responsabilidade quando nenhum esforço nós empregamos para vencer esses obstáculos. E aqui, eu acho que tem um microfone aqui. Deixa eu ver. Fechadinho. Tudo fechadinho. Acho que estava escutando um barulhinho. Então, aqui tem esse quadro que eu trouxe. Depois eu vou ver se eu boto lá no grupo, que fala da lei de liberdade, né? Liberdade absoluta, escravidão, responsabilidade, livre-arbítrio.
a influência espiritual, a influência da matéria, a fatalidade, tá? Cada ser colhe o que semeou, mas sempre será livre para iniciar a semeadura para a colheita de amanhã. Eu trouxe também uma mensagem no final, mas nós já estamos em cima da hora. Depois eu gravo e mando para vocês, que fala sobre uma mensagem de Emmanuel que fala sobre isso. Então, deu para entender um pouquinho mais? Deu, foi ótimo. Nossa. Claro, muito bom. Cada dia um pedacinho. É verdade. Muito bom, esclarecedor. Então, só lembrando, semana que vem nós vamos fazer a mesa redonda com a Sônia Dias. Eu conto com a presença de todos vocês. Convidem os seus amigos, vai ser bem interessante. Ela vai falar uns 30 minutos, vai fazer uma exposição, uns 30, 40 minutos no máximo, e depois nós vamos abrir para as perguntas. Ok? E eu gostaria só que a gente fizesse as perguntas pelo chat, tá? Para não ficar uma coisa assim, todo mundo falando ao mesmo tempo, e aí a gente passa as perguntas, para que haja um debate. Tá ok? Então, divulguem, falem, mandem aquele cartaz, né, para o pessoal, para os amigos e tal, para que a gente possa fazer um momento bem legal. Vamos dizer assim, vai ser como fosse o nosso evento lá na cabana, se nós pudéssemos ter feito, né, dentro das condições que nós temos, mas vai ser interessante. Então, nós contamos com a presença de vocês e, mais uma vez, eu agradeço a todos a colaboração que vocês deram e vai ser muito importante para a cabana. Eu já repassei uma parte, vou repassar a outra e agradeço de coração, assim como em nome da cabana, o que vocês estão nos proporcionando, porque são momentos que todos estão vivendo, difíceis, mas que vocês fizeram praticando a solidariedade, a fraternidade, para aquele lar abençoado que nos acolhe, que nos fortalece, que nos sustenta, né? Estamos aqui hoje porque um dia adentramos aquela casa e nos conhecemos e fomos orientados e guiados por aqueles espíritos benditos que dirigem aquela casa, por Mãe Pedrita, por Juparã, por todos os guias amorosos da nossa querida cabana de Antônio de Aquino, que nos favorece nesse instante com o seu amor, com as suas vibrações de luz, de paz. Então, nesse momento, aproveitamos, Senhor, as bênçãos que nos são trazidas sempre. Nesses momentos de luz em que compartilhamos os teus ensinamentos. Ajuda-nos, Mestre. Nesses dias difíceis, nesses dias sombrios pelos quais a humanidade passa, auxilia-nos a ser luz diante da escuridão. Escuridão, muitas vezes, que se encontra dentro de nós. Que possamos clarear os caminhos interiores, a nossa mente, a nossa consciência, para que o nosso propósito de vida seja perseguido e seja conquistado, porque para isso viemos. Dá-nos a tua luz, a tua paz, o teu fortalecimento, as tuas bênçãos de paz, para que tenhamos em nós vivo o teu amor, que nos alimenta tal qual como a água que Jesus deu a Samaritana. E que a ela disse que bebendo daquela água
ela jamais teria sede. E nós, tal qual a samaritana, queremos saciar a nossa sede. Ajuda-nos, Senhor. Envolve a todos os nossos irmãos. Aqueles que aqui não puderam vir, mas que verão depois. Envolve-os em seus lares. Envolve a todos aqui presentes. E nesse instante podemos mentalizar aqueles irmãos que estão necessitando de ajuda, por estarem enfermos, por estarem vivendo um conflito, uma dor. Que as bênçãos do entendimento se façam presentes na vida de cada um deles. Que a cura chegue para os enfermos. Que a vontade firme chegue para aqueles que estão desanimados. Que a tua luz clareie o caminho de todos nós. Graças a Deus. Valéria, Cláudia. Oi, querida, fala. Pode falar. Vamos forçar aí nossas vibrações. Eu fiquei. A nossa Regina Barbato está internada para troca, né? Eu não tô escutando direito. Você pode repetir? A Regina Barbato, nossa irmã, está internada no hospital. Eu esqueci o nome do hospital. Bom, ela está internada no CTI. Ela vai fazer a troca de uma válvula, né? É uma cirurgia delicada, um momento delicado. Então, que a gente possa reforçar isso, a nossa vibração, né? De que tudo transcorra da melhor maneira, né? Para a Regina. Bota depois no grupo, bota o nome dela e bota o hospital e o dia da cirurgia. Tá. Amanhã, é segunda-feira? Eu não sei o dia que ela vai operar. Eu só sei que ela está no CTI hoje, já se preparando, já foi autorizado pelo plano de saúde. Então, isso deve ocorrer até segunda-feira, eu acredito. Você, se quiser, manda para mim, que aí eu boto no grupo, ou então você mesma pode colocar no grupo, aí nós vamos, nas nossas orações, vamos envolver a nossa irmã. Eu acho que muita gente deve conhecer, ela tem uma mecha branca, ela costuma ir à noite, né? Ela vai mais à noite. Ela tem uma mecha branca no cabelo. Então, vamos pedir por ela, vamos envolvê-la nas nossas preces, e todos aqueles que estão passando por algum problema, alguma dificuldade, vamos procurar botar nas nossas orações para fortalecê-los. Ok, gente? Sim. Então, eu agradeço a participação de vocês, muito obrigada. Obrigada por tudo. E aqui já estamos marcados, estão todos convocados para a semana que vem. Ok? Vamos entrar um pouco mais cedo, porque a gente vai começar às 18 horas mesmo encontro, tá? Dessa vez, né? Ok? Tá bem? Vamos encher aí a nossa sala virtual. Ok? Gente, muito obrigada. Um bom restante de sábado para vocês, um bom domingo. Muita paz na semana, saúde. Vamos nos cuidando, porque ainda temos que nos cuidar, prestar atenção, aí não vamos abusar, ok? Beijo para todos. Fiquem com Deus, os aniversariantes. Muitas beijinhos para todos. Luísa, Mário, a Netinha da Beleza. Amanhã é aniversário da Jane. Aniversário amanhã, se vocês quiserem vir.
mandar o feliz aniversário. É bom, sempre fortalece a gente, né? E nossa companheira aí de tantos anos, né? Meu braço direito e esquerdo. Nós, aí, nesses anos todos aí no ESE, é uma irmã muito amada, muito querida, que todos, eu tenho certeza, amam muito. Eu também. Um grande beijo, gente. Fiquem com Deus, tá? E ó, boa semana. Obrigada. Beijo. Boa semana. Boa noite a todos. Boa semana. Obrigada, Boa gente. semana. Boa noite, Bom viu? Bom fim de feriado. semana para todos. Bom Dia das Crianças. Bom Todos dia das nós. crianças. Beijinho, Fátima. Beijo a todos, Fátima, Alberto, todo mundo, todo mundo. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, Valéria. Tchau. Dá um beijo na minha. Obrigada. Obrigada. Sim, obrigada. Obrigada. Obrigado, hein? Boa noite. Tchau, Fátima. Tchau, Fatinha. Tchau, querida. Tchau, Fátima. Espera aí. Tchau. Onde é que ele foi? Tchau.